Do Vale do Silício, uma startup vende o seu sistema de gestão de processos para mais de 4 mil empresas em 200 países. Essa poderia ser a história de sucesso de um empreendedor americano, mas é a história do Alessio Alions, um curitibano que decidiu criar uma empresa global desde o primeiro dia. Mas a jornada até aqui não foi tão simples. O Alessio teve que passar por momentos como a venda prematura do seu primeiro negócio e a desconfiança de investidores internacionais. O Alessio é o nosso convidado de hoje. Ele vai falar sobre a jornada da sua startup, o Pipefy, até os dias de hoje. E também vai falar sobre o desafio atual de estar em um mercado onde o vencedor leva tudo. Alessio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e conversar com a gente hoje. Opa, eu que super agradeço o convite aí, pessoal. Legal, Alessio. A gente aqui gosta de começar bem do começo. Então, eu queria começar te perguntando onde que você nasceu, onde que você passou sua infância e adolescência e como é que foi esse momento para você? Ah, legal. Eu sou de Curitiba, nasci e cresci aqui. É uma infância normal, como a grande maioria aí das famílias. Minha mãe era dona de casa, trabalhava como corretora de imóveis de vez em quando. Meu pai era um policial civil aposentado. Estudei ensino fundamental em escola pública, depois consegui uma bolsa, né, para ir para o ensino médio. Eu sou o irmão mais novo de 7 irmãos, né? Meu pai teve 3 casamentos, então todas mulheres, eu sou o homem mais novo, aí, o lobisomem da família, igual o pessoal brinca. Depois disso eu entrei e fiz administração de empresas na Federal do Paraná, né? Já gostava, sempre queria empreender, e para mim administração foi o caminho mais curto ali para eu conseguir chegar nesse sonho. Na faculdade eu era um péssimo aluno, né? Não era ali o mais dedicado em sala, mas eu era extremamente comprometido na empresa júnior. Fiquei nas 3 anos da empresa júnior, né? Desde o meu primeiro ano ali na faculdade, depois fui diretor de marketing, depois diretor de presidente. Para quem não conhece, a empresa júnior é uma empresa de consultoria, onde os alunos prestam consultoria junto com os professores, em projetos para ajudar empresas de pequeno e médio porte a ter mais eficiência em gestão. Então, foi ali um pouco que comecei já com o meu DNA de gestão, consultoria, parte de melhoria operacional, foi mais ou menos assim que começou. Uhum. E, Alessio, eu estava lendo que você, na verdade, sempre empreendeu, né? Você teve alguns pequenos negócios quando você era criança, adolescente. Você puder falar um pouquinho desse momento? Ah, sim, sempre empreendi desde muito pequeno, porque, olha, seja desde pequeno até depois de adulto, boa parte do que eu gosto de empreender é pela diversão, né? Você ter uma ideia, ter uma visão de alguma coisa e você fazer alguma coisa que as pessoas gostam, que se encantem, que estejam dispostos a pagar. Então, desde pequeno, assim, eu lembro, por exemplo, eu tinha ganhado um roller, né, do meu pai. E aí, uma época eu morei numa cidade do interior chamada Guaraqueçaba e não tinha roller ainda naquela época, né? O negócio estava uma febre, assim, não tinha chegado. Então a criançada, não, empresta o roller. Eu falava, não posso, vai estragar. Ah, não, então me aluga. Aluga o roller. Aí eu tava, né, comecei a alugar o roller e eu percebi que a cada 2 semanas eu vou para comprar um roller novo. Então comprei vários rollers, comecei a alugar. Depois disso também no ensino médio, que era época de festa, né? E, enfim, organizava as festas do colégio, e ganhava uma graninha também, fazia o evento, fazia uma festa cada vez maior. Então, eu sempre fui muito empreendedor, assim, e sempre muito nisso, assim, de ter uma ideia, fazer essa ideia acontecer, fazer essa ideia agregar valor para as pessoas que estavam procurando para aquele serviço na época, né, que a gente estava prestando. Então, foi uma escola muito legal. Eu acho que esses projetos empreendedores que eu tive durante a minha infância, o ensino médio, e um pouco também, né, do meu envolvimento com a empresa júnior na faculdade, que você está muito exposto à realidade empreendedora no dia a dia, foram ali fundamentais para eu estar mais convicto que eu queria realmente empreender e não fazer um programa de trainee, alguma coisa assim, ainda na faculdade. Uhum. E você falou que sua mãe era dona de casa, né? E o seu pai policial aposentado. De onde que você acha que vem essa vontade de empreender?
Então, o meu pai, né, depois que ele se aposentou, ele também teve alguns empreendimentos, assim. Ele teve, na época, uma peixaria e uma empresa de pesca. Então, eu lembro de eu pequeno, assim, até tirando uma soneca num cantinho, e meu pai, aquela correria na peixaria, atendendo os clientes, no mercado municipal ali em Curitiba, né, ou quando ele ia, né, com os barcos, pegar o peixe, com os pescadores ali. Foi uma infância muito legal e eu já vi um pouco disso, assim, de como é que era essa realidade empreendedora. Uhum. Apesar desses negócios não terem dado muito certo, né, por N fatores, na época teve aquela questão de plano Collor, etc., tudo, né, que impactou, foi muito legal, assim, eu acho que isso, um pouco dos insights que eu tive vieram de lá, assim, e muito durante a faculdade, né, durante a faculdade eu conheci Endeavor, na própria Endeavor eu conheci a história de outros empreendedores bem-sucedidos, o pessoal da Mandic, o Marcelo Samin, enfim, tinha vários mentores ali da Endeavor que para mim eram super exemplos, e Uhum. acabou sendo muito legal. Uhum. E desse momento que você passava com seu pai, nesses negócios dele, tem alguma lição que você aprendeu dessa época que você leva, assim, para os seus empreendimentos mesmo? Olha, eu vou te falar que meu pai uma vez ele me falou uma coisa que me marcou muito, assim, que ele disse assim: poxa, meu filho, se eu tivesse o conhecimento que você tem na época que eu estava com esses negócios poderiam ter dado bem mais certo. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque as pessoas às vezes elas têm uma ideia de agregar algum valor, seja alguém que tem uma receita, um prato muito bom e que abriu um restaurante, ou meu pai, né, que fazia o comércio ali de peixe, etc. Isso necessariamente não significa que, apesar de você ter uma ideia muito boa, um produto muito bom, você vai ser um bom gestor. E a gestão em si, que é uma coisa que meu pai sempre falou que sentiu muita falta e para mim foi super marcante, né? Então, além de eu ter feito administração, ter trabalhado com consultoria, eu vou te falar assim que eu acho que nos meus negócios, ou principalmente agora com o Pipefy, esse prezar por ter uma boa gestão, prezar por ter boas tomadas de decisões baseadas em dados, são coisas assim que foram grandes aprendizados. E essas foram as lições que o seu pai te ensinou, né? E nesses negócios assim de roller, de organizar festas, teve alguma lição que você aprendeu sozinho já na infância e na adolescência? Ah, com certeza, que é o cliente que manda, né? Não interessa você se planejar, você ter a melhor ideia do mundo. A única coisa que você tem certeza que o teu plano de negócio ele não vai acontecer como você planejou, né? É a única certeza absoluta que o empreendedor pode ter. E você aprender a entender o que de fato agrada ao teu cliente e você se adaptar para ajudar esse cliente a ser bem mais sucedido e que no final das contas ele manda e se você não resolver bem o problema dele, ele vai resolver esse problema em outro lugar. Para mim foi uma coisa que eu aprendi desde pequeno, assim, que o foco na necessidade do cliente, num bom atendimento ao cliente pode fazer toda a diferença. E então, depois desses empreendimentos, você foi fazer administração lá na Universidade Federal do Paraná, né? E aí você entrou na empresa júnior, né? Eu ia te perguntar também o que que essa experiência trouxe de ensinamentos e se você recomenda a empresa júnior para quem também quer empreender um dia. Eu acho que é uma escola sensacional. E você ter a chance de trabalhar em projetos de consultoria com a ajuda dos seus professores, que são profissionais bem mais experientes, faz toda a diferença. E esse ambiente seja de consultoria de mercado, que depois eu também fui para consultoria ou dentro da própria empresa júnior, faz com que você, no início da tua trajetória profissional, você esteja exposto e tenha acesso a direto aos grandes problemas de uma empresa, né? Enquanto que se você vai fazer um programa de estágio normal ou alguma coisa mais simples, provavelmente vão te colocar para fazer alguma atividade mais operacional, algo mais simples. Então, essa questão de você sempre ali já do começo da tua trajetória, tá trabalhando nesses projetos de consultoria e aprender de verdade o que é uma empresa eficiente, uma empresa que não é eficiente. Aprender que é importante não misturar as despesas pessoais com as despesas e as contas da empresa. Aprender o quanto, quais são as dificuldades mais comuns de uma empresa familiar, né, que era uma das áreas de especializações da primeira consultoria de mercado depois que eu trabalhei, ou até na empresa júnior mesmo, a gente via
o quanto, às vezes, as relações da família e dos sócios, de fato, interferem muito na trajetória da empresa, independente do negócio ser um negócio sadio ou não. Então, isso foi uma excelente escola, assim, foi muito legal para aprender. Eu acho que, principalmente em administração, assim como tem alguns outros cursos, não é que você aprende fazendo, mas boa parte do que você aprende em sala é muito teórico, né? E Uhum. você, de fato, ir ver como as coisas funcionam na vida real. De fato, as dificuldades que o empreendedor tem faz toda a diferença. E então, em 2008, quando você tinha por volta de 21 anos de idade, você montou a sua primeira empresa, né, a Acesso Zero. Eu ia te perguntar se você ainda estava na faculdade, de onde que surgiu essa ideia de negócio e de onde que veio o investimento inicial, né, para montar essa empresa. Uhum. Esse negócio, eu estava no último ano da faculdade, na época eu já estava trabalhando com consultoria, uma consultoria de fusões e aquisições chamadas Go4. E na época, eu percebia que muitos empreendedores locais, eles tinham produtos bons, isso a gente via até pela empresa Júnior lá, que a gente fazia uma pesquisa top of mind para descobrir quem eram os melhores prestadores de serviços da região, sabe? Melhor restaurante da cidade, melhor revenda de carro da cidade, enfim, a gente fazia um nível regional, assim, de pesquisa top of mind, e a gente percebia que não necessariamente as empresas mais famosas eram as empresas que tinham os melhores produtos ou os melhores serviços. E aquilo me marcou muito. Falava assim, nossa, esses negócios têm produtos ou serviços super bons, mas eles não sabem se divulgar. Eles não sabem usar a internet para se divulgar. E no máximo que os empreendedores locais faziam na época era uma panfletagem, era anunciar num guia local com mensalidade, eram umas coisinhas mais simples assim. E ali eu tive a ideia de fazer um guia local. Falei assim, vou criar um guia para ajudar esses empreendedores, fazer uma curadoria dos melhores lugares da cidade, fazer conteúdo explicando um pouco dos diferenciais. E na época, eu também pensei assim no modelo, não existia compra coletiva ainda, mas já tinha esses sites de compra de passagem aérea, de reserva de hotel. Eu falei assim, em vez de cobrar uma mensalidade, que fica uma despesa muito alta para o empreendedor, eu vou pedir para ele cadastrar o produto ou serviço que ele vende no meu site por um preço um pouco mais barato do que o preço de balcão, igual é nesses sites de hotel, e eu vou pedir uma comissão do que eu vender. E só que, né, em vez de dar 70% de desconto como sites de compra coletiva, dá 20, 30% de desconto, porque o consumidor ele já precisa, ele já está num guia procurando, ele só precisa de um desconto suficiente para ele comprar online, adiantado, em vez de comprar direto lá no ponto de venda. Esse modelo de negócio ele foi muito legal, porque ele era um modelo que funcionava como um guia local, só que os merchants, né, os prestadores de serviço da cidade, eles não precisavam se comprometer com uma despesa fixa que era o anúncio do guia. E eles só me pagavam se eu vendesse de fato os serviços que eles anunciavam. Então é como se a gente ficasse na intersecção entre o mercado dos guias locais e o mercado de compra coletiva. Só que a gente não cobrava, não pedia 70% de desconto, o que acontecia com os grupos de compra coletiva, que não era muito sadio para o prestador de serviço local. E essa Uhum. abordagem ela acabou dando super certo, assim. O negócio super cresceu, a gente chegou aí a passar de 1 milhão de usuários na nossa base. Era um modelo super rentável, né? Break-even, enquanto a gente ainda operava. Só que, em paralelo, enquanto o negócio estava crescendo no bootstrap de forma orgânica, o que aconteceu é que veio a febre da compra coletiva, né? Peixe Urbano, Groupon, etc., que acabou impactando muito o nosso mercado. E aí, na época, a gente falou, cara, vamos aproveitar que o negócio está indo bem, está sadio, e vamos vender esse negócio para um player estratégico. E 5 anos depois, a gente decidiu vender a empresa. E aí, a gente vendeu para o Pontador.com, que era um negócio 100 vezes maior que o nosso, era um guia local muito grande, mas eles se interessaram muito nesse modelo de negócio nosso, que era, em vez de cobrar uma mensalidade, cobrar só um FII em cima da transação que a gente tinha. Foi mais ou menos essa a trajetória, o negócio foi super legal. Uhum. Você falou desse crescimento até vocês chegarem a 1 milhão de usuários. Eu queria te perguntar como é que foi lá no começo, né? Como é que você conseguiu o investimento inicial e quais estratégias que você usou mesmo para fazer a empresa crescer até chegar a esse ponto da venda? O investimento inicial, primeiro, família, né? Eu tinha um carrinho lá que eu tinha ganhado porque eu passei no vestibular, peguei, vendi, financiei.
E aí, né, meu pai sempre, com os contos dele, que acabava sempre sendo super verdadeiro. Ele falou assim, olha, eu vou te dar esse dinheiro, mas não é para você ficar rico com esse negócio, mas eu tenho certeza que você vai aprender mais do que em qualquer outro lugar, né? E foi exatamente isso, assim, foi um super aprendizado. Além disso, logo depois que eu comecei, a gente recebeu um investimento anjo de um family office muito grande da região sul do país, o que foi um acerto muito grande, mas foi um erro estratégico muito grande também, porque na época eu era inexperiente, não tinha aceleração, não tinha ecossistema de startups, não tinha nada. Então, para você ter ideia, esse investimento anjo, eu peguei, eu recebi esse investimento e já deixei 50% do cap table da empresa na mão desse investidor anjo. Então, foi assim, foi uma burrice enorme, mas na época era o que a gente precisava para fazer o negócio crescer, né? E no final deu certo, enfim, estou aqui hoje, então não posso reclamar. E eu lembro que, enfim, vocês venderam por volta de 2012, 2013, né, a empresa. E eu lembro que você refletiu que, alguns anos depois, que o Acesso Zero poderia ter crescido mais rápido, chegado mais longe, mas que o medo da competição na época, inclusive esse medo vindo de investidores, falou mais alto. Você puder falar um pouquinho mais desse momento e como é que você se sentiu nessa situação? Muito, e teve uma série de erros assim que agora olhando no pós-mortem a gente cometeu, acho que vale a pena compartilhar com outros empreendedores. O primeiro foi não crescer rápido o suficiente. O que aconteceu com o nosso modelo de negócio, ele era bem sadio e a gente gerou caixa relativamente rápido. A gente chegou próximo do break-even muito rápido. E isso fez com que, de certa maneira, não sei se foi o ego ou um excesso de confiança nosso, a gente falou assim, não precisa de investidor, o negócio está bem, está crescendo, está indo de forma orgânica. E, de repente, veio aquele tsunami da compra coletiva, até os guias locais, Yelp anunciou que estava vindo para o Brasil, Canto tinha iniciado, levantado dinheiro com a Axel, que era um fundo muito grande. Então, teve muitos players assim que inundaram o mercado. E aí, o que acontece? Quando tem muitos concorrentes disputando o mesmo mercado, mesmo com produtos relativamente diferentes, todos eles capitalizados, querendo fazer propaganda, querendo falar com esse anunciante, foi um boom extremamente ineficiente, uma competição quase que predatória, né, por esses merchants locais e por trazer tráfego para dentro de sites também. Então era um mercado assim que a gente demorou demais, perdeu o timing e depois, quando a gente foi tentar levantar capital para crescer, os próprios investidores falaram assim, olha, você perdeu a festa, você deveria ter levantado capital um ano e meio atrás. Agora olha só quantos players tem super capitalizados. Isso aqui vai ser uma briga muito sangrenta e mesmo quem vencer vai ser depois uma batalha dura ali para ver quem realmente vai consolidar e acabar ganhando esse espaço. E esse mercado, né, quando você pensa em local commerce, o e-commerce no Brasil já está crescendo bastante. Mas quando você pensa no e-commerce de serviços dentro da cidade, boa parte desse volume total transacionado ainda acontece de forma offline. E eu vou te falar que, assim, olhando no modelo exatamente como a gente fazia na época, principalmente para prestadores de serviço, né, serviço para o carro, serviço para casa, a gente vê que tem um Get Ninjas agora que está crescendo muito, mas é um modelo um pouquinho diferente ainda, muito atrelado à cotação, e a gente tinha os pacotes prontos, assim. É um mercado que ainda eu acho que as pessoas ainda não acertaram a mão. E a gente estava com um business model, um negócio que estava muito legal, assim, na época. Vou te falar, se eu tiver uns 10 milhões um dia sobrando e tiver com tempo, numa dessa eu volto para esse mercado, que era um mercado muito legal. Uhum. E aí, você refletiu sobre esse momento, assim, será que a gente deveria continuar, mas a competição também era bem agressiva? E eu imagino que tem empreendedor que está nessa mesma situação nesse momento, assim, refletindo se vende, segue em frente, faz outra coisa, ou se continua no mercado assim acirrado. Como é que você acha que o empreendedor consegue tomar a decisão por um desses caminhos? Eu acho que o empreendedor ele precisa avaliar duas coisas. Primeiro, quais são as barreiras de entrada que existem para um concorrente entrar no setor dele e quão intensivo em operação física mesmo ou intensivo em capital um negócio é. Se me perguntar assim, você é de uma família que tem um buffet quilo num ponto muito bom da cidade ou tem um restaurante num ponto muito bom,
que tem uma clientela fiel. É uma coisa que você não está muito exposto à concorrência e numa dessa você consegue fazer esse negócio perseverar ao longo do tempo. Agora, se você era de uma loja de varejo, ou uma rede de farmácia pequena, ou se você tem um negócio digital, ou se você tem uma imobiliária, hoje tem muitos empreendedores e fundos venture capital que perceberam que as oportunidades puras de tecnologia, que eram empresas de software, de fato está ficando cada vez mais difícil e a concorrência ela é muito alavancada. E esses empreendedores, esses fundos venture capital estão olhando para empresas tradicionais. Então, você vê, por exemplo, um negócio como a Loft. É um negócio de construção civil, né? De arbitragem. Você pega o Em Casa, né? Que é uma imobiliária, só que é uma imobiliária moderna, com muita tecnologia embarcada para ser mais eficiente do que as imobiliárias tradicionais. Eu acho que todo empreendedor tem que avaliar olhando as tendências de médio e longo prazo para perceber onde que esse mercado vai, para decidir se é melhor vender, se é melhor levantar capital, se é melhor começar a diversificar, ou se de fato esse negócio está numa posição forte que eventualmente uma mudança macro ou uma concorrência não vai interferir no sucesso desse negócio. Mas eu acho que tem que se pensar o sucesso do presente ou um sucesso alavancado e rápido no curtíssimo prazo, muitas vezes faz o empreendedor ficar muito otimista e baixar a guarda. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu comigo na minha primeira empresa. E aí, então, você vendeu, né, o Acesso Zero por volta de 2012, 2013, deixou definitivamente a empresa e passou a trabalhar como consultor. E aí depois a ideia para o Pipefy surgiu pouco tempo depois. E aí eu ia te perguntar, o que fez você querer empreender pela segunda vez? Olha, eu quis empreender pela segunda vez por necessidade, né? Porque o meu primeiro empreendimento foi legal, foi uma venda, foi. Mas assim, foi aquela venda que eu fiquei rico, né? Ou poderia parar de trabalhar para sempre? De jeito nenhum. E do ponto de vista emocional e pessoal, como a gente tinha um negócio muito legal, que tinha feito uma inovação bacana, só que a gente perdeu o timing para crescer, a sensação um pouco que eu fiquei como empreendedor é como se eu fosse um jogador do Paraná Clube, né? Um vizinho pequeno, assim, e eu tivesse na minha casa, naquela TV velha, assim, com um bombril na antena, vendo a final da Champions League, sabe? E aí eu olhava aqueles jogadores da Champions League, assim, eu falava, cara, eu não consegui disputar uma Champions League da minha vida, pelo menos com esse empreendimento. E acho que muitas vezes a gente tem, né, esse mindset assim, eu estou vivendo o plano A da minha vida, eu estou vivendo o meu plano B, o meu plano C, o meu plano D. E naquele momento eu vi que eu tinha muito gás ainda, muita vontade de tirar a ideia de projetos do papel. E o negócio, nem de longe, chegou a ser o que poderia ter sido, né? A gente vendeu antes por timing de mercado. E eu tinha aquela vontade, assim, né? No dia que eu morrer, eu acho que se eu tiver tempo para pensar, tomara que seja bem velhinho, né? E eu puder fazer um balanço da minha vida, assim, eu pensava, cara, eu quero ter uma empresa bem-sucedida internacional, eu quero abrir capital, eu quero comprar outros concorrentes, fazer essas empresas crescerem. Tinha algumas coisas que, do ponto de vista pessoal, eu esperava muito fazer. Né? E se eu voltasse para o mercado, trabalhar ou só com uma prestação de serviço, ou trabalhar como executivo, é como se eu tivesse umas caixinhas na minha vida que eu ainda tivesse que checar. Então, empreender, para mim, era uma decisão muito natural, assim, não foi uma coisa, será que eu vou? Não. Eu lembro que eu vendi a minha primeira empresa e eu já estava com o radar ligado, pensando em outras oportunidades. Até na própria ideia do Pipefy. Eu tive a ideia do Pipefy dentro da empresa que comprou meu primeiro negócio. Eu lembro que, do ponto de vista comercial, o modelo era super saudável, mas a gente precisava mudar vários processos dentro da empresa que tinha me comprado para conseguir fazer o nosso modelo, né, de guia funcionar da forma ideal. E eu lembro que para criar um processo, para, sei lá, o vendedor vendeu, o supervisor aprova, o supervisor aprova, manda para o jurídico para fazer um contrato. Esses processinhos recorrentes, assim, eu lembro que para colocar um processo desse para funcionar, eu tinha que abrir um ticket para o TI, esperar várias semanas, só para ser ouvido.
e aí, eventualmente, ainda tinha que esperar mais alguns meses para, de fato, eu ter aquele processo que eu queria implementar funcionando, de fato, que eu olhei e falei, nossa, essas ferramentas aqui são muito rígidas, não tem algo mais fácil que eu mesmo consigo colocar para funcionar com o meu time, eu consigo automatizar esses passo a passo, esses passos a passo de execução. Então, eu logo depois que eu vendi a empresa, já liguei o radar e comecei a olhar algumas oportunidades que tinha na época no mercado. E foi tendo essas dores como usuário final de um super cliente de soluções de melhor gestão de processo ou de automação de processo, seja da minha época de consultoria ou da época que eu passei, né, depois da primeira aquisição do meu negócio, que eu comecei a pensar assim, nossa, mas isso aqui não está bem resolvido, eu acho que tem uma oportunidade de mercado aqui, de fazer alguma coisa mais fácil, mais intuitiva, que ajude tanto TI quanto a área do negócio. E foi ali que o Pipefy nasceu. Uhum. E aí, além dessa ideia de criar um melhor sistema de gestão de processos, você também teve a ideia de, desde o primeiro dia, ter uma empresa realmente global. E eu lembro que você contou que essa ideia de ter uma empresa global veio de um jantar que você teve lá em Israel e você ouviu algumas verdades, né? Se você puder falar um pouquinho como é que foi esse jantar? Nossa, com certeza. Foi um momento muito traumático, assim, mas eu acho que todo empreendedor brasileiro talvez possa aprender um pouco com essa história. Quando eu vendi minha primeira empresa, e depois que expirou, né, um período de earnout que eu saí, eu fiquei trabalhando como consultor de produto para algumas organizações, seja mentor ou dando consultoria mesmo. Existia uma aceleradora israelense, na época chamada Nestec, que basicamente eles tinham alguns projetos que eles queriam consultoria em produto e tinha alguns projetos que eles queriam cogitar a possibilidade de lançar no Brasil e queriam ajuda para tropicalizar, né, adaptar o produto para o mercado brasileiro. Então eles me contrataram, eu trabalhei com eles mais ou menos uns 4 meses, fui para Tel Aviv, fui para Haifa, foi um período de convivência muito legal. E eu lembro que eu fiquei assim, super curioso, porque quando você vai para Israel, você vê aquela cultura militar muito forte, e você vê que é um país relativamente pequeno, que não tem muito recurso natural, é uma população pequena. E eu perguntei, né, o nome dele era Ayal, até amigo da minha família até hoje. Falei assim, Ayal, como que vocês são uma potência tecnológica, tem tantas startups bem-sucedidas, ou são uma potência em defesa, né, eles têm muita nessa parte de armamento e tal, eles são super desenvolvidos. Como é que vocês criaram, como é que vocês conseguiram criar essas tecnologias, serem tão competitivos, sendo que vocês são um país super pequenininho, que não tem recurso natural, a população é pequena, um país relativamente novo? Aí ele virou para mim no jantar e falou, Alessio, é por causa disso, porque a gente precisa. A gente precisa batalhar para sobreviver como nação, sendo eficiente. E o principal ponto, todo empreendedor israelense, ele precisa aprender a ser bem-sucedido no mercado americano, no mercado europeu, desde o dia 1, porque a população de Israel é muito pequena. Então, qualquer ideia, quando você pensa em tecnologia, que você tem que tirar do papel, você tem que ver se a tua ideia vai ser competitiva no mercado americano, no mercado europeu primeiro, e você, como empreendedor israelense, tem que aprender a fazer e operar global desde o dia 1. E isso faz com que a gente suba muito a nossa barra, porque o produto tem que ser muito competitivo, e faz com que a gente aprenda a operar de forma internacional desde o dia 1. E isso faz com que a gente tenha empresas muito boas no longo prazo. Eu falei, que legal. E aí ele tinha um conhecimento muito bom de Brasil, assim, ele, né, vinha para cá várias vezes como investidor e tal. Ele falou para mim assim, agora vejam vocês brasileiros, né, e deu risada. Eu falei, lá vem. Vocês têm uma população de 200 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas. Vocês têm a barreira da língua para uma empresa internacional para entrar. Vocês têm a barreira dessa burocracia brasileira. E pelo fato de vocês terem uma população muito grande e todas essas barreiras, todo empreendedor brasileiro não quer operar de forma internacional desde o dia 1, porque o mercado local é muito grande, então ele pode ficar rico, ele pode sustentar um lifestyle business vendendo só para a população brasileira, e também é muito cômodo, por causa de todas essas dificuldades, né, de uma empresa internacional operar no Brasil,
que os empreendedores brasileiros fiquem olhando quais são as grandes inovações que tem fora do Brasil e simplesmente copiem para o mercado brasileiro essas inovações. E aí ele pegou no jantar e fez a seguinte pergunta: Alessio, e olha a consequência disso. Apesar de vocês, no curto prazo, terem empresas que são razoavelmente bem-sucedidas, me diga uma empresa brasileira de tecnologia que é líder global na sua área de atuação. Na época não tinha. E na época eu não soube dizer. Agora está surgindo, tem o Gympass, que é uma super empresa, né? Tem empresas brasileiras crescendo de forma internacional, tem empresas de games aqui que são gigantescas, mas na época não tinha nenhuma dessas referências. E naquele dia, aquilo foi assim, apesar de ser vergonhoso, né? Imagina todo mundo na mesa, assim, falando, pô, não tem nenhuma empresa brasileira que seja relevante no mercado internacional. Aquilo me deixou mordido de um jeito, assim, que eu falei, eu no táxi, bravo, falando, esse gringo vai ver, eu vou voltar para o Brasil, vou mostrar para ele que a gente sabe fazer empresa boa e sabe fazer software tão bom quanto o israelense ou do Vale do Silício. E aí foi isso, né? Foi um trauma pessoal ali que eu pensei assim, quer saber, se eu for empreender de novo, dessa vez vai ser algo muito grande, né? E que, em vez de ser atropelado, como eu fui com a minha primeira empresa, dessa vez eu vou atropelar. E eu vou ser o gorila da sala, eu vou ser a empresa com o melhor produto, e aí eu vou dar o win nisso. Pode ser que eu quebre a empresa, mas que eu vou fazer um líder de mercado, uma empresa que seja inquestionavelmente a melhor do seu setor. Esse vai ser o meu, a minha estrela guia, o que vai me motivar a trabalhar todos os dias, né? Fazer um software muito competitivo que coloque a bandeira do Brasil no mapa. E desde o dia 1 foi um pouco o que me motivou e foi o que foi trazendo as primeiras pessoas do time também. Então você pergunta assim para todo brasileiro, por que é legal trabalhar no Pipefy? Você sempre vai ouvir duas coisas, assim. Uma, a cultura, que a gente é muito focado em pessoas, né? A gente ganhou vários prêmios de melhor empregador, melhor empregador para diversidade, melhor empregador para diversidade de gênero, enfim, a gente se preocupa muito com isso. E do outro lado, a questão que o pessoal sempre fala, assim, eu estou aqui porque eu quero colocar a bandeira do Brasil no mapa da indústria mundial do software. É um pouco do que motiva a gente a trabalhar todos os dias. Eu ia justamente te perguntar como é que você convenceria um empreendedor brasileiro que acha que está tudo bem, só empreender aqui no país, né? Você acha que essa metodologia, ou enfim, esse mandamento de winner takes all, ou o vencedor leva tudo, se aplica a qualquer negócio ou somente a alguns setores especificamente? Se aplica aquilo que eu falei, depende de quão intensivo em mão de obra o seu negócio é. Quanto mais intensivo, um pouco mais protegido você está. Mas olha lá ainda, né? Há exceções, assim. Do outro lado, o que eu acho que os empreendedores não percebem, principalmente em tecnologia, é o quão severa é a competição internacional e o quão exposto as empresas brasileiras estão à competição internacional. Começando pelo Brasil, né? O próprio brasileiro vê o software internacional, ou vê um produto internacional culturalmente como um produto melhor. Esse produto é importado. Nossa, é melhor. Esse produto é um produto nacional, né? Nós não somos que nem os americanos, que são nacionalistas e falam, eu sou americano, comprei um americano. No próprio mercado local nosso, o cliente ele já está mais predisposto a trabalhar com um player internacional porque ele acha que é o líder do setor, é o produto melhor, é o produto de mais qualidade. E segundo ponto, que de fato competição internacional mesmo, principalmente para negócios digitais. Você não vai usar um buscador local só porque você é brasileiro, porque você gosta do Brasil. Você vai usar o Google e acabou. E a grande maioria dos produtos digitais são assim. É o desafio quando eu tento dar ordem de magnitude do tamanho de que é esse gap. O desafio que eu faço para todo mundo é abre o seu celular e olhe todos os aplicativos que você baixou e veja quantos aplicativos são feitos por empresas brasileiras. No máximo, seu aplicativo de delivery e olha lá. Uhum. Então, essa competição internacional ela já existe e eu acho que é só uma questão de arbitragem do empreendedor brasileiro perceber
que para negócios tecnológicos você tem que operar de forma internacional, exceto negócios muito locais. Você é uma fintech, aí faz sentido operar no Brasil. Você é uma empresa de contabilidade, igual contabilizei lá, poxa, entende de Brasil. Aí tem questões locais que são muito importantes que um vendedor local vai conseguir endereçar melhor. Mas fora isso, se você não tem um aspecto geográfico, que é muito importante na hora de operar, hoje eu não vejo mais o consumo de tecnologia sendo regionalizado. Ele vai acontecer a nível global. E eu ia te perguntar do começo do Pipefy, lá por volta de 2013. Você que desenvolveu o software ou teve que chamar um terceiro? E como é que foi tentar emplacar um negócio global lá de Curitiba? Foi híbrido, tá? Os primeiros MVPs do Pipefy, né? Ali tem WordPress, depois vai ter Play Store do Pipefy. Essas coisas eu mesmo coloquei a mão na massa ali e fiz, mas o core do nosso back-end, desde o começo, eu fiz terceirizado. Eu tinha um relacionamento muito bom com uma fábrica de software, né, em Curitiba, chamada Teliware, que eu já era conselheiro de uns produtos que eles tinham para e-commerce, então a gente tinha um relacionamento super bom. E o que aconteceu é que, na época, eu pensei assim, nossa, vou gastar um tempão aqui recrutando, né, trazendo um CTO full-time. Eu acabei optando por terceirizar, porque eu trabalhava de forma muito próxima desse prestador de serviço terceiro, e tão próxima que depois que a gente começou o projeto, eu tinha uma mesa dentro da empresa. E eu ia lá, fazia daily meeting com todo mundo. Como eu trabalhava na indústria de software, eu sabia comprar software e eu sabia como controlar escopo de desenvolvimento de software quando você trabalha com certeiros. No caso do Pipefy, esse desenvolvimento terceirizado deu super certo, foi uma super parceria, mas é uma coisa que eu recomendo para todo empreendedor, principalmente para empreendedor que não tem base tecnológica, não necessariamente. Eu acho que daí você tem que buscar um co-founder técnico que possa te ajudar. Mas no nosso caso foi terceirizado e funcionou. Funcionou muito bem, porque eu tinha um relacionamento muito próximo, há mais de anos trabalhando com esse fornecedor, e eu estava lá dentro desse fornecedor com uma mesa minha operando. Né? Não foi uma coisa que eu contratei e esperei no final do período para ver se eu ia receber. Uhum. E como é que foi o esforço de emplacar a empresa em outros mercados, para além de Curitiba? Olha, é engraçado, porque no começo é uma coisa que parecia até meio jocosa, assim, né? Porque não tinha atração, não tinha cliente fora, não tinha nada. Eu falava, tá fazendo inglês, que frescura, larga a mão disso, pô, não faz sentido nenhum. Eu lembro que eu falava com investidores brasileiros, né? E eles falavam, tá, mas quem tá fazendo isso lá fora? Eu falava, eu que tô fazendo isso lá fora. Eu quero ser o primeiro player, né? Então, teve uma inércia muito difícil de romper. O segredo que eu acho que foi para a gente fundamental foi pelo fato da gente ter feito tudo em inglês, né? A gente não tinha, o Pipefy não teve conteúdo em português nos 2 primeiros anos de operação. A gente sempre fez tudo focado no mercado internacional. O que aconteceu é que na época lá do MVP, da startup, quando a gente estava começando com a ideia, eu comecei a divulgar o projeto em fóruns internacionais muito específicos, assim, em comunidades de pessoas que ou tinham necessidade desse tipo de produto, ou eram comunidades de inovação, que gostavam de testar produtos novos. E teve uma comunidade específica chamada Product Hunt, que um moderador, né, um dos membros dessa comunidade, testou o nosso software, gostou, e ele postou dentro da nossa comunidade para votação, para ser tipo o melhor software do dia, do mês. Isso gerou um super boca a boca. Então, as pessoas, de forma internacional, já começaram a testar, usar, começaram a dar muito feedback. Então, eu lembro, assim, num dia a gente estava, sei lá, com umas 60 empresas usando e, de repente, na semana seguinte, a gente já estava com 1.200. Assim, foi um super bom a gente ter trabalhado muito bem com essas comunidades de nicho online que usavam o nosso produto. Outro fator daí, muito tempo depois, que ajudou muito na nossa aceleração internacional foi ter participado do programa de aceleração de uma aceleradora chamada 500 Startups, que eles conhecem muito de marketing online, aquisição de clientes online. Isso fez com que a gente crescesse muito também durante o programa. Uhum. Eu ia justamente perguntar dessa experiência na 500 Startups, que é uma aceleradora lá do Vale do Silício, né? Você já mencionou em outras entrevistas que uma dificuldade de vocês era captar investimento.
Eu ia justamente perguntar como é que foi esse processo de aplicar para uma aceleradora lá no Vale do Silício e como é que vocês convenceram eles a aportar, acho que US$ 200 mil na época, né, em uma startup brasileira. Nas primeiras vezes que a gente aplicou, a gente não passou em nenhum acelerador. Justamente porque a gente não tinha cliente, não tinha atração, não tinha nada, né? Só tinha um MVP ali, né? Menos de 100 clientes usando. O que, de fato, ajudou a gente e foi um divisor de águas para a gente ser aceito em todos os programas de aceleração que a gente aplicou, foi exatamente esse envolvimento com as comunidades internacionais, que daí tinha muita gente usando, testando o produto e dando feedback positivo. O programa de aceleração, especificamente da 500, era muito difícil de passar, porque era um dos melhores, era um dos top 3 do mundo, né? Um dos maiores programas de aceleração que tem. E você tem lá 10 mil candidatos por turma para 20, 30 selecionados por batch. Eu lembro que o que de fato fez a diferença foi essa atração, e eu também fiz uma coisa diferente. Eu descobri todos os empreendedores que tinham passado por essa aceleradora e eu fui meio que entrando em contato direto com cada um deles, pedindo dica para passar no processo, pedindo indicação, o que eu deveria fazer, o que eu deveria falar. E o que aconteceu é que muitos desses empreendedores, como o Vinícius, o Conta Azul, o Elton, do Contentus, né, alguns empreendedores que já tinham passado pelo programa, o próprio Thiago, o Dalvi, do Olist, eles acabaram me colocando no radar da 500 Startups, que eles acabaram meio que recomendando, assim, olha, falei aqui, fiz uma sessão de mentoria com um empreendedor, está com um negócio muito promissor, eu acho que vocês deveriam olhar. E a 500 Startups, ela era muito conhecida por valorizar a rede dos ex-alunos e pegar a opinião dos ex-membros dos programas de aceleração para ver e encontrar novos negócios digitais para investir também. E isso ajudou bastante. Mas olha, eu fiz de tudo que eu podia, assim, desde tentar tracionar o máximo que podia, falar com os brasileiros que participaram do programa. Eu lembro que eu descobri quem eram os avaliadores do programa e eu comecei a fazer campanhas de marketing super direcionadas para esses avaliadores também, para influenciar. Eu lembro que eu cheguei na entrevista, o cara, eu ouvi falar de você, deu, acho que sim. Fez um anúncio pago lá, então. Fiz um anúncio pago super direcionado, né? Super, estava bombardeando de anúncio ali os avaliadores, eles não sabiam. Mas deu certo, né? A gente não passou de primeira não, que eu sei, né? Eles avisaram a gente numa terça-feira e o programa começava na outra terça. Então imagina, a gente teve uma semana para mudar tudo, deixar todas as nossas coisas no Brasil, ir para a Califórnia e participar do programa. O que aconteceu é que algumas das startups que estavam no programa desistiu, eles decidiram chamar os brasileiros malucos lá que estavam com uma ideia diferente, aí acabou dando tudo certo. Uhum. E eu lembro que desse batch, né, dessa temporada, vocês foram eleitos uma das melhores startups da turma, né? E eu acho que você já falou que não foi pelo pitch mais sofisticado, pelo inglês mais fluente, mas pela execução, que vocês estavam sempre lá trabalhando na startup, né? Se você puder contar um pouquinho mais desse diferencial? Ah, sim. Copo meio cheio, meio vazio, né? Nos nossos primeiros dias de aceleração, teve um evento muito grande para a comunidade de startups que eles chamam todo mundo, os empreendedores que já participaram pelo programa, os investidores. É um evento interno para apresentar quais são as novas startups que estão sendo aceleradas no programa. Então tá todo mundo curioso, assim, querendo saber quais são as novas tecnologias que estão vindo. E o nosso primeiro pitch foi um membro do time que fez, e ele não sabia falar inglês direito, assim como eu também não sabia na época, e ele nunca tinha feito muito pitch da empresa, né? E aí, nesse evento, as empresas que tinham sido selecionadas tinham que ir no palco falar o que fazem. E a gente apresentou tão mal que o Dave Necker, que era o coordenador do programa na época, ele pegou e interrompeu a nossa apresentação e expulsou a gente do palco. Ele falou, cara, não, chega, né? Eles tiraram a gente do palco. E aquilo pra gente foi muito marcante, assim, porque imagina, né? Você tá ali, já tá meio que empurrado, acabou sendo aceito de última hora, e você chega lá no programa, putz, né, te tiram do palco, bem no começo do programa, assim, a gente ficou meio envergonhado.
E aquele dia a gente sentou com o time e falou, quer saber? Vamos fazer o nosso trabalho ser o nosso cartão de visita. Vamos trabalhar, vamos dar o sangue todo dia e vamos fazer que o nosso trabalho seja a nossa reputação, o resultado que a gente vai entregar. Então a gente trabalhava assim, ó, 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo. Eu lembro que tinha todas as outras startups, chegava no final de semana, né, o escritório ficava vazio, a gente ali trabalhando, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, trabalhando todos os dias. E acabou que essa super dedicação durante o programa foi um divisor de águas para a gente, porque a gente foi eleita a melhor startup do BET, pela Mastermark, que era um veículo de imprensa, né, que acompanhava o programa de aceleração independente, fora das startups, e também essa over-execução fez com que a gente tivesse tracionado, criado uma rede muito boa, e no nosso caso, como a gente já executou muito durante o programa de aceleração, a gente conseguiu acesso a capital antes do final da aceleração, o que é muito raro. Geralmente as aceleradoras, as startups vão para o programa de aceleração, vão para o Demo Day, que é o último dia, apresentam e os investidores investem. E a gente não, a gente conseguiu já antes do Demo Day levantar capital. Eu consegui investimento anjo nos angels super legais, né? Os fundadores do Zendesk são investidores anjos do Pipefy também. Então foi assim, foi uma jornada muito bacana, bem aquela jornada de herói, assim, sabe? Tipo de passar empurrado, ser expulso do palco no primeiro dia e no final terminar o programa como a melhor startup que estava de toda a turma, assim. Foi, foi um momento legal da nossa trajetória. E você falou também de outros investimentos ainda lá no Vale do Silício, e eu sei que essa jornada também não foi fácil, né? Que teve investidor que encarou a startup de vocês com ceticismo, inclusive por ser brasileira, né? E eu te perguntar assim, com quantos investidores você tentou contato e o que eles diziam quando descobriam que a startup era brasileira? O que acontece muito, e foi uma coisa que eu percebi só operando, é o seguinte: quando você é brasileiro e trabalha com software, você pensa assim, eu vou para o Vale do Silício, vou falar com o investidor no Vale do Silício e vou ter acesso a capital, igual as empresas americanas. Não é nada disso. Um investidor, quando ele levanta um fundo de investimento, ele tem uma coisa chamada tese de investimento em mandato. O investidor americano, ele levanta capital para aportar em empresas americanas. Esse é o mandato dele. Quando você vê um grande fundo como uma Sequoia, ou uma Accel, ou esses fundos grandes internacionais dos Estados Unidos investindo na América Latina, investindo no Nubank, são raros os casos. Por quê? Porque eles olham não só a startup, mas eles veem a região. Eles pensam assim, vale a pena investir em América Latina ou não? Vale a pena correr o risco jurídico? Vale a pena correr o risco político? Vale a pena correr o risco legal, o risco tributário? E aí que todas essas notícias de Brasil, de América Latina, ou de política, ou de presidente, né, todo dia falando alguma coisa polêmica no jornal, que gera uma reputação muito negativa fora do Brasil, e muitos investidores preferem optar por não investir em empresas de tecnologia na região. Não é que o empreendedor brasileiro é ruim, é visto como ruim, não é. É que os investidores internacionais olham uma tese de América Latina como uma tese fraca. Eles preferem trabalhar outros mercados, como o mercado local americano, ou o mercado chinês, ou o mercado europeu, e assim vai. Então, na época, a grande maioria dos fundos com que eu conversei, eles falavam assim, nossa, muito legal o que você está fazendo, mas a gente não investe na América Latina. Muito legal o que você está fazendo, mas a gente não investe na América Latina. Eu consegui levantar a minha primeira rodada de capital com 2 fundos internacionais que tinham escritórios no Brasil na época, né? Que era a Valor Capital, do Michael Nicholas, e a Redpoint. Mas eles investiram bem mais, porque eles me conheciam do meu negócio anterior, e a gente já tinha um relacionamento, do que de fato por acreditar na ideia de negócio, que realmente aquilo ia fazer toda a diferença. Então foi uma jornada muito difícil, e demorei para entender que era um pouquinho diferente, assim. E hoje ainda é isso, é um pouco que eu falo para empreendedores brasileiros, assim, cara, você vai levantar capital no Vale do Silício para um negócio que está operando no Brasil, você tem que falar com investidores que tenham tese de investimentos no Brasil ou América Latina, senão eles não vão nem parar para ouvir.
E você já contou algumas histórias assim de ter ouvido de investidor falando que comprar um software do Brasil era como se a gente resolvesse comprar um software da Bolívia ou do Suriname e que eles achavam que você era mais um brasileiro trazendo uma ideia de negócio copiada dos Estados Unidos. Como é que você lidava com essa situação e você conseguia reverter a negociação ou você, enfim, só partia para o próximo fundo? Cara, isso foi um feedback do investidor que, inclusive, depois a gente conseguiu convencer ele a investir, mas foi muito num ponto assim que ele falou assim, cara, você tem que se mudar para cá. Não fale que vocês são brasileiros, não falem que o time é brasileiro. Por coincidência, é um time que foi fundado por brasileiros, mas vocês têm que ter cara, jeito, pegada de operação internacional americana, porque se você está falando com software B2B, que é uma solução que vai guardar dados de outras empresas, você está falando de um software que é missão crítica. E para um cliente americano guardar as informações dele num pré-internacional como uma empresa brasileira, é igual vocês comprarem software no Paraguai, ou na Bolívia, ou no Suriname, em qualquer outro lugar. Você tem que parecer americano, você tem que parecer local. E isso não foi um feedback pejorativo dele, ele, na maior da boa intenção, de fato, estava querendo falar assim, olha, o fato de você ser brasileiro e comunicar que você é brasileiro não necessariamente vai te ajudar. Então, durante muitos anos, né, e até hoje, assim, você entra, engaja com o nosso time, se você fala com o nosso time comercial nos Estados Unidos, você vai falar com o americano, no nosso site nada diz que a gente é brasileiro. Então, mesmo as empresas brasileiras, a gente tem muito cliente brasileiro que só vai descobrir que a gente é brasileiro depois. E isso é muito por causa dessa preocupação. O Brasil ainda não é visto como um mercado desenvolvido, um país como referência, então a gente meio que tem que se esconder atrás de uma cortina ali para, né, parecer como uma empresa internacional padrão e baseada no Vale do Silício. A nossa Uhum. matriz ela é americana e a gente incorporou nos Estados Unidos, recebeu investimentos nos Estados Unidos, fatura, né, uns clientes nos Estados Unidos e assim, mas o fato da gente ser brasileiro publicamente é uma mera coincidência para o mercado americano. Mas por causa disso, porque sim, o cliente americano é muito conservador e ele se preocupa muito com quais fornecedores ele vai se relacionar. E ao longo dos anos, essa negociação com os investidores foi melhorando, né? Ao todo, o Pipefy já captou 140 milhões de dólares e a última rodada veio em 2021, um investimento de 75 milhões de dólares do SoftBank. Eu ia te perguntar como é que foram essas negociações mais atuais, se elas foram mais tranquilas do que as primeiras? Ah, com certeza. Foi bem mais tranquilo, porque agora, né, na escala que a gente está, né, o Pipefy a gente tem um número muito relevante de clientes. A gente tem clientes praticamente em todas as regiões do mundo, né? Se juntar, a gente tem mais, hoje já deve ter uns 200 países é, com clientes adotando a nossa solução. Então, a gente tinha métricas muito saudáveis, se comparado com outras empresas do nosso setor, mostrando que não só quem compra gosta da nossa solução, mas também mostrando que a gente estava pronto para vender grandes contratos para bancos ou para governo, para grandes instituições. E além disso, que geralmente quem compra a nossa solução passa a comprar muito mais ao longo do tempo. Né? E esse indicador e esses dados reais para mostrar que a gente tem um negócio muito sadio e próspero chamou a atenção dos investidores e sempre ali do Series A, Series B e agora no Series C colocaram o Pipefy numa situação muito confortável para ter acesso a capital e conseguir trazer os investidores certos para a companhia. Uhum. Eu ia justamente perguntar, você falou desses diferenciais de satisfação do cliente, como é que vocês fazem para ganhar credibilidade e competir internacionalmente nesse mercado bem acirrado de software de gestão, né? O que vocês colocaram como diferencial para conseguir crescer? O principal diferencial que a gente inverte todo o modelo tradicional de venda de software é que a gente inverte o funil de vendas.
todos os nossos concorrentes, eles têm uma abordagem comercial muito intensiva, que é, seja com venda direta ou seja com venda através de canais. Geralmente são vendedores que tentam vender grandes projetos de pelo menos uns R$ 500 mil, R$ 1 milhão, e projetos que são vendas top-down, focadas no CEO da empresa, no CIO, onde geralmente eles tentam fazer uma super promessa, falando que o software vai resolver todos os problemas da empresa, e eles demoram lá 6, 8 meses tentando vender para convencer o cliente a comprar. Essa abordagem para as grandes empresas que têm uma marca forte funciona, só que eu acho que é uma abordagem antiquada. Quando você pensa, seja em empresas de médio porte ou empresas de grande porte, hoje a tomada de decisão e os orçamentos dentro das empresas estão bem descentralizados. Quem paga o orçamento não é mais tanto a área do TI, que tinha aquele budget milionário, são as próprias áreas de negócio que têm que justificar onde que elas querem gastar. Isso faz com que a tomada de decisão e a experimentação e procura por software aconteça de forma bem distribuída dentro da empresa. Então, em vez de ficar com uma abordagem de vendas top-down, comercial, tentando colocar um preço alto e tentando forçar o cliente a fazer um grande comprometimento, a gente faz exatamente o oposto. Em vez de tentar fechar um grande contrato de cara, a gente chega para o cliente e fala, independente de quanto você quer gastar com a gente todo ano, qual é o seu problema? E a gente tem uma abordagem de Customer Success, orientada no sucesso do cliente. Eu estou com um problema num processo de back-office, de gestão de facilities para 5 usuários. Não interessa. A gente pega esse cara pela mão, ajuda ele a ser bem-sucedido o mais rápido possível, e a partir do momento que ele confiar na gente e ele perceber a qualidade do software que a gente entrega, a gente vai expandindo para a segunda implantação do Pipefy, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta. A gente tem bancos que a gente começou com 10 usuários, tipo, pouquinhos, e hoje a gente tem mais de 4 mil usuários com esse banco, usando a nossa solução. Não foi uma venda top-down de milhões de reais, onde eu tentei cotar esses 4 mil usuários desde o começo. Foi uma abordagem de sucesso do cliente, de colher uma vitória atrás da outra e mostrar para o cliente o resultado real que a gente entrega. E isso é uma abordagem nossa, independente do tamanho da empresa, independente da região que a gente opera. A gente sempre foca no sucesso do cliente, porque a gente sabe que se for bem sucedido com a nossa solução na primeira tentativa, ele vai crescer e vai se tornar um grande cliente no futuro. Uhum. E hoje qual que é o tamanho do Pipefy em termos de empresas atendidas, países atendidos, funcionários, crescimento, faturamento? A gente tem aí, né, acho que está na casa mais ou menos de uns 200 países, mas é claro que não é linear, né, isso é bem concentrado em algumas macro-regiões. Nosso primeiro mercado ainda é o Brasil, porque a gente começou aqui, o segundo maior mercado é o mercado americano, é o nosso foco principal hoje, e aí o restante, outras regiões, né, Ásia, Europa e assim vai. Tamanho hoje da companhia, a gente está aí com 4 mil empresas, mas é um produto freemium, então tem algumas dezenas de milhares de produtos que usam, né, o Pipefy de graça todos os dias, e tamanho de colaboradores, a gente está, acho que agora com uns 550 funcionários, mais ou menos, né, vem crescendo aí super rápido. Qual que é a nossa expectativa? Não só nossa, mas o que o mercado espera é que a gente continue dobrando de tamanho ano a ano, agora, sem desacelerar. Então, pelos próximos 4, 6 anos aí, a ideia é ir dobrando a cada ano, dobrar e dobrar e dobrar e dobrar. A gente não pode abrir números de faturamento, mas é essa a ideia, mais ou menos, de magnitude, né? Se Deus quiser, crescendo mais rápido da quantidade de clientes do que funcionários, porque é a premissa básica de uma empresa de tecnologia, mas é o que a gente tem de cenário de crescimento. Muito focado em grandes empresas e focado no mercado americano. E desde aquela época lá da 500 Startups, como você falou, vocês têm a matriz lá nos Estados Unidos, mas vocês também mantêm o escritório em Curitiba, né? Por que vocês decidiram manter o escritório aqui no Brasil, ainda que a empresa seja global? Tem várias vantagens, tá? De a gente manter essa operação no Brasil. Primeiro, diferencial em relação à capacidade de atração de talento, né? Saiu um tempo atrás uma pesquisa no Love Mondays, a gente está entre as 30 SMBs lá mais populares, né, mais bem ranqueadas no Brasil.
Então, a nossa capacidade de brigar por um talento, principalmente técnico, desenvolvimento de software no Brasil, a gente tem bem mais poder de fogo do que ficar ali na Bay Area tentando competir contra Google, contra LinkedIn, Tesla, Slack, Apple e todas essas grandes empresas. Então, a gente tem uma força de contratação bem maior no Brasil. A outra vantagem de operação também é a questão de vantagem cambial mesmo, né? Porque a gente contrata muito no Brasil, tem muito desenvolvedor no Brasil, e mesmo com todo o custo de tributação e etc., de manter essa operação internacional, ainda é mais barato do que tentar ter o mesmo quadro de colaboradores 100% baseados na Bay Area. Então, hoje, a gente trabalha com uma estrutura híbrida, onde o grosso do nosso headcount é Brasil, e como estratégia, a gente continua contratando no Brasil, sempre que a gente consegue, e fora do Brasil, a gente trabalha sempre em dois grandes cenários, que é ou quando é uma vaga muito especialista, que de fato no mercado brasileiro não tem esse talento disponível, ou quando é uma vaga focada no mercado local americano, que aí esse cara ele precisa estar lá porque ele está atendendo ao mercado americano. Então, marketing, vendas enterprise, canais, aí a gente tem uma força de vendas distribuída região a região. E esse modelo tem funcionado muito bem para a gente desde então. Uhum. E uma vez eu já ouvi você falando que você é um empreendedor bastante product-driven, que todo produto do Pipefy tem um pouco da sua mão. Ia perguntar como é que foi para você, então, ter um desafio completamente diferente, que é gerir equipes, e especialmente equipes que estão bastante distantes uma das outras, né? Teve alguma habilidade que você não tinha lá no começo do negócio e teve que desenvolver para fazer essa operação internacional funcionar? Teve algumas coisas, né? Primeiro que eu sou uma pessoa de produto. Praticamente ali tudo que, né, hoje tem no Pipefy, na tecnologia que a gente desenvolve, eu estou diretamente envolvido. Tanto que eu tenho executivos muito bons e experientes para ajudar e tocar a parte de negócio, marketing, vendas, porque eles são complementares a mim, né? Bem melhores que eu, bem mais qualificados até do que eu para ajudar nessa parte de negócio. O principal desafio, eu acho que tive, até da minha primeira empresa, do que eu aprendi com consultoria, foram alguns, assim. Primeiro, diversidade cultural. De fato, você colocar gente de todas as regiões para trabalhar junto tem os seus desafios, né? O brasileiro ou latino é muito relacional, o americano é mais objetivo, tem algumas questões de cultura que você tem que educar o teu time e aprender a trabalhar se você quer crescer de forma sadia. Principalmente para a gente que precisa contratar muito nos Estados Unidos, a gente não pode parecer uma empresa brasileira. Não é só por questão de imprensa ou para o nosso cliente, mas até para um colaborador. É igual a gente, né? Você não pensaria duas vezes para aceitar uma vaga de trabalho numa empresa chinesa que só tenha chinês? Tipo, te dá um frio na barriga. A mesma coisa quando a gente vai contratar um americano. Então, se mostrar como uma empresa global que tem a diversidade de regiões, cultura, gênero, cor, enfim, ter essa diversidade era muito importante e isso foi um aprendizado para a gente. Segunda coisa, eu acho que a gente aprendeu muito e eu acho que isso acontece em toda empresa de alto crescimento, é você aprender que muito provavelmente as pessoas não vão crescer na mesma velocidade que a empresa está crescendo. E tudo bem. E eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Lá no início, todo mundo reportava para mim, eu tinha todas as estruturas, eu cuidava de vendas, eu cuidava de marketing, né? Finanças, enfim, como qualquer empreendedor, tinha uma abordagem super generalista. Na medida que a empresa foi crescendo, eu comecei a perceber que o que estava impedindo a empresa de crescer era eu mesmo. Por quê? Chegou num nível de tamanho e complexidade que é óbvio que eu nunca tive experiência anterior, é óbvio que eu não tinha formação técnica para tomar as decisões que eu estava tomando, e é óbvio que ter no negócio pessoas que já fizeram isso outras vezes, principalmente em escala maior, e entendiam, né, o que precisava ser feito, ia me economizar muito tempo, ia aumentar drasticamente a chance de a gente ser bem-sucedido. E esse foi um movimento que, tanto com o empreendedor, perceber que ele mesmo, ele tem que começar a trazer pessoas bem melhores,
é uma dica que eu dou, se você quer fazer o teu negócio crescer muito, e perceber que a empresa ela vai passar por grandes momentos de disrupção interna, onde muito provavelmente vai ter uma dança das cadeiras. E as pessoas que estavam na função de liderança, elas naturalmente não vão conseguir acompanhar o ritmo de crescimento da empresa. Você não precisa demitir essas pessoas, é só dar um desafio mais adequado para o nível de experiência da pessoa. E ela vai se desenvolver e vai estar com um desafio enorme também, que provavelmente ela nunca cuidou e nunca fez antes. Mas é super importante entender que tem essas fases transitórias e que sim, você precisa trazer, às vezes, conhecimento e experiência para dentro do teu negócio, trazendo profissionais já experientes. E o problema do empreendedor, que acho que foi outra coisa que eu aprendi muito, é que a gente é otimista demais. A gente sempre olha o copo, em vez de achar meio vazio, acha meio cheio e acha que tudo vai dar certo, para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam. E muitas vezes é importante você saber tomar decisões difíceis e pensar, tal pessoa chegou no teto, está na hora de trazer alguém complementar a ela, até para ela poder aprender com alguém mais sênior para conseguir desenvolver. Então, você tem que parar e pensar muito e refletir se você, para o teu momento da empresa, você tem as melhores pessoas ali para fazer esse negócio ser bem sucedido. A habilidade é self-awareness, de você perceber qual que é a hora de você começar a delegar mais, e self-awareness da sua própria operação, e entender que às vezes o que está impedindo a empresa de crescer é o próprio time que está dentro da empresa. E você falou desses momentos da empresa, né, que ela vai crescendo e tendo novos momentos. Eu ia te perguntar como é que você vê a Pipefy do futuro? Qual que é o momento que você imagina para os próximos anos? Olha, o Pipefy, como no nosso caso, nossa solução de gestão, a gente é muito focado para atendimento de chamada, de solicitação, né, que a gente chama que é o mercado de case management, request management, de maneira geral. E a gente geralmente é usado em três grandes departamentos: RH, finanças, área de atendimento ao cliente. Só que o Pipefy pode ser adaptado em empresas desde pequeno porte. Então a gente tem, às vezes, sei lá, Santa Massa, que fabrica pão de alho para churrasco. E no outro extremo, a gente tem governos usando Pipefy em operações de defesa. Então, o nosso mercado, como uma plataforma horizontal, ele é praticamente infinito. Hoje, a gente está focado no mercado americano, está focado em atender empresas de maior porte, só que, com certeza, eu posso falar para vocês, assim, se a gente conseguir executar bem, daqui a 10 anos a gente vai estar conversando nesse podcast de novo e ainda vou falar, nossa, tem tanto que crescer ainda, porque o nosso mercado é infinito. A solução, ela já serve para quase qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de departamento, né? Com uma solução horizontal, o Pipefy é um grande canivete suíço e ele é muito flexível, que qualquer tipo de empresa pode adotar. Então, a gente tem um mercado muito grande para desbravar ainda. E aí, para fechar, Alessio, eu queria te perguntar qual conselho que você gostaria de ter recebido quando você começou a empreender, talvez um pouco antes lá da Acesso Zero. Que conselho você se daria e deixaria também para os empreendedores que estão ouvindo a gente? Nossa, que pergunta boa. Teria que ser alguns. O primeiro é aquilo que eu falei de foco no cliente. O que interessa é a necessidade e o problema do cliente. Às vezes eu dou umas mentorias, né, via Endeavor ou algumas instituições que eu apoio, e eu vejo muitos empreendedores em fase inicial falarem, eu tô com uma ideia muito legal, eu inventei tal coisa, eu criei um produto com uma tecnologia nova. E eu falo assim, pessoal, esquece. O cliente não quer saber do teu software. O cliente não quer saber do teu produto. O cliente quer resolver o problema dele. E ele quer saber se você consegue ajudar ele a resolver o problema dele. Ou melhor, da forma como ele vinha resolvendo antes com os teus concorrentes, ou que você está permitindo a ele resolver um problema que ele não conseguia resolver antes. É só isso que interessa. O cliente não está nem aí para a sua tecnologia. O cliente não está nem aí para o seu software. O cliente não está nem aí para os teus desenvolvedores, para a tua sede. Enfim, o que interessa é o valor que você entrega para o teu cliente e se ele está vendo valor naquilo, ele está disposto a pagar para aquilo. Isso é um modelo mental muito importante, porque eu às vezes vejo empreendedores com algumas ideias, algumas tecnologias, ou alguma proposta inovadora,
e eles insistem em tentar estar com uma ferramenta na mão e sair por aí tentando encontrar um problema. É o oposto. Você tem que pegar um cliente-alvo com um problema, entender qual é a insatisfação desse cliente, quanto que custa para ele resolver esse problema e, de fato, ir lá e resolver. E, muito provavelmente, para você conseguir fazer isso de forma bem feita, eu tenho certeza que você vai ter que adaptar o teu plano de negócio, você vai ter que adaptar o que você se propõe a fazer. E o quanto mais rápido você for cabeça aberta em relação a isso, maior a tua probabilidade de ser bem-sucedido. É a primeira coisa. E por isso que eu também digo para empreendedores ou para aspirantes empreendedores, as pessoas falam assim, mas eu não tenho uma ideia boa. Você não precisa ter uma ideia boa. Você precisa ter um problema bom. Se você, como cliente, teve uma experiência ruim com alguma coisa, igual eu tive com os outros softwares que eu usava na época que eu trabalhava com consultoria, é uma origem, talvez, para você empreender, de que tem uma oportunidade de negócio ali. Tem algum amigo, algum parente que teve uma experiência ou teve muita dificuldade. Em toda dificuldade de você ser bem atendido, significa que os fornecedores atuais naquele mercado estão marcando, estão bobeando para um concorrente novo e mais ágil chegar e entregar um serviço bem feito. Eu prefiro trabalhar com essa abordagem, em vez de focar na ideia, na grande inovação, focar na necessidade do cliente, porque a tua chance de ser bem-sucedido é significativamente maior. E essa é a grande dica que eu dou para qualquer empreendedor, até empreendedor de grande porte. Muitas vezes a gente está fazendo relacionamento com alguns clientes grandes nossos, o cliente fala, agora esse ano eu vou fazer a minha transformação digital. Agora esse ano eu vou fazer automação de processo, eu vou colocar robô aqui na minha empresa. Agora esse ano eu vou adotar tal tecnologia. E eu falo, nossa, que legal, mas para quê? Para quê? O teu cliente está pedindo? Qual que é o valor que você vai adicionar para o teu cliente? É muito importante você entender esse valor, que no final é ele que paga as suas contas. Todo chefe de empreendedor é o cliente, né? E é ele que você tem que agradar. Acho que é a principal dica que eu dou. Manter esse foco. Ótimo, Alessio. Super obrigada de novo por ter conversado com a gente hoje. Opa, eu que agradeço o convite e espero que tenha agregado valor aí para o pessoal que está ouvindo. Com certeza. Obrigada.